Do podcast Família na Mesa. Eu sou o Joe, junto com a minha esposa Joy, nós apresentamos esse podcast com a intenção de realmente abençoar a sua vida, a sua família, e nós estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Já compartilha, comenta, se inscreve, se você é novo por aqui. Esse episódio nós queremos realmente te dizer, fique à vontade, senta na mesa com a gente e já chega se integrando, fazendo parte da família, comentando, compartilhando e se inscrevendo. Esse que é o nosso 5º episódio. Nós já recebemos pessoas incríveis aqui na nossa mesa nos primeiros episódios e agora nós temos o privilégio de contar para você um pouquinho da nossa história. Eu não estou sozinho, continuo ao lado da minha esposa e quero desafiá-la agora, porque não pode deixar de ter o beijinho, ela tem que dar um beijinho na distância da mesa. Meu Deus. Yes, deu certo. Estamos aqui. Estamos aqui recebendo a gente mesmo para esse podcast. Atendendo o pedido da audiência, né? Conte um pouco da história de vocês. Exatamente. Como vocês se conheceram, o que vocês gostam de fazer, né? E um monte de coisas que estão perguntando aí nos bastidores. Exatamente. Então, a gente vai contar um pouquinho da nossa história, coisas aí que são legais, interessantes e, enfim. Então já vem chegando aqui para poder se arrumar e entender um pouco de quem nós somos. A gente tem um desafio que é fazer perguntas aqui um para o outro. Ela preparou, né, perguntas que não estão no script. Então vamos ver. Eu acho que eu vou ser exposto, mas estou disposto. Isso, seja mais disposto do que exposto, é isso. Tá? Então quem vai começar? Eu quero perguntar primeiro. Tá você queria tirar um por ímpar? A gente tira por ímpar. Sim, vai. Dolaci... Não. Como é que faz o... Como é que foi aquele negócio lá que a gente aprendeu em Uberaba? Dolaci. Uberlândia? Com a cantora. Cara, Dolaci. Com a Erika. Cara, em Uberlândia eles não fazem... Dolaci. Dolaci já. Dolaci. Tem uma outra palavra. 1, 2, 3, Se alguma coisa você é de Uberlândia, assim. escreve aqui como que vocês fazem esse Dolaci em Uberlândia. Mas vamos lá. Para o ímpar? Para o ímpar. Ímpar. Par. Você ganhou. Ganhei. Então, vamos lá. Tô nervoso, cara, assim. de frente com a esposa, é uma parada... Eu queria começar com a pergunta... Vamos lá. Como você está se sentindo atualmente? Uau. Hoje eu me sinto muito agraciado por Deus de ter minha família, de ter você do meu lado, de ter a nossa filha, de ter a nossa empresa, trabalhar com as pessoas que eu trabalho, de ter oportunidade de servir as famílias com o podcast. Me sinto uma pessoa agraciada, me sinto uma pessoa muito, muito abençoada. É assim que eu me sinto hoje. Já vou emendar numa segunda para pegar a engrenagem, tá? Agradeço, porque eu me sinto da mesma forma, feliz de ter você comigo. Mas uma curiosidade, como que você era chamado na sua infância? Uau, na infância minha mãe começou a me chamar de Jojo. Meu nome é Jonatas, então por que você tá rindo? Jojo. Respeita a mulher que me gerou. Não, brincadeira. Jojo, então Jojo sempre foi meu apelido. Eu lembro de festas de aniversário, onde eu tenho fotos minhas, onde eu intencionalmente era posicionado pela minha família para ficar no segundo O, com o acento circunflexo acima da minha cabeça. Então eu ficava assim, Jojo no painel da parede, e o último O era a minha cabeça, na foto. E aí eu ficava com o acento circunflexo em cima, então meu primeiro apelido era Jojo. Quando eu fui para a adolescência, comecei a tocar violão, tocar instrumentos, faz parte um pouco da minha história. E aí eu lembro do Vitor Veiga, que era o líder da Pérola, quem é do Rio de Janeiro, ali da Associação Batista ali, dos adolescentes de Jacarepaguá, sabe que existe a Pérola, tinha a ABC, os adolescentes Batista Carioca, tinha a Pérola. O Vitor Veiga falou assim, cara, seu apelido é muito fraco. Foi simplesmente assim. Falou assim, cara, o brand é muito ruim, a marca é muito ruim, Jojo é muito infantil e tudo mais. Aí, segundo ele quis melhorar a minha marca e aí ele lançou o W, né, o Jojo. E aí ele deu essa repaginada e eu me tornei essa pessoa que era conhecida como o Jojo por muito tempo.
até ir pro A Pri chama seminário. de Jojo, né? Do Salazar. A Pri É, chama porque de lá, Jojo. quando eu fui pro seminário, com 17 anos, as pessoas me conheciam como Jojo. O meu e-mail, o e-mail entrega muito quem você era, hein? É verdade. Depois eu quero que você escreva no comentário o seu e-mail que você tem vergonha e nunca disse pra ninguém. Escreve o seu e-mail aqui. Mas o meu e-mail era jonatasjojo@gmail.com. Então o meu apelido veio daí. Aí depois que eu comecei a tocar profissionalmente, eu reduzi o Jojo pra Joe. Aí me tornei o Joe Félix. E hoje eu empreendo e a minha empresa chama-se J Félix. Foi abreviando a cada. é, Daqui foi a pouco é só mexendo. o ponto, né? Não, tô brincando. E você, qual era o seu e-mail da adolescência? Era Joy a Gatinha 88. Ah, tu tá de brincadeira. Que falta de respeito. No ICQ ou no MSN? Todo mundo A gatinha colocava é sacanagem. essas coisas. Não, a gatinha não dá. Colocava número, porque quando você colocava o seu nome, assim, apenas, já tinham colocado. Então você tinha que ir acrescentando coisas diferentes. Qual era o seu e-mail? Era Joyce, a gatinha Não é 88. possível. Não é possível, é sério. É sério, foi durante muitos anos. Autoestima, né, que chama. Né? Minha adolescência. Até que eu consegui meu primeiro emprego e eu tive que mudar, porque o RH pediu meu e-mail. E eu falei, não vou passar Joyce a gatinha, né? Aí eu tive que fazer o Joyce Carolino, né? Que era meu nome de solteira. joycecarolino@gmail. Uau, informação muito nova pra nós. Você gostava de usar mais Orkut, Facebook, MySpace, ICQ ou MSN? O Orkut, né? Porque eu gostava mais do Orkut por conta das comunidades e dos depoimentos, né? Os scraps você não usava? Nossa, scraps. Você lembra do scrap? O scrap era o recado ali, né? Ah, então, isso, scraps. Não, mas scrap e depoimento são duas coisas diferentes. Ai, não lembro. Depoimento é aquilo que ficava no topo. Tinha a melhor amiga. Isso, eu o melhor gostava amigo. dos depoimentos. Então era cheia de depoimentos. Joyce, quem conhece nunca esquece e tal. Tinha vários depoimentos. Só que para você ter depoimento, você tinha que fazer um depoimento, né? Então É uma troca, uma negociação. ficava ali, Sim. né? Sem atividade nenhuma, né? E qual comunidade que depoimento. você gostava no Orkut, que você se identificava? Eu já tive Barbie. Poxa, coisas assim da infância, lembro, sabia? nostálgicas. Frases, jargões, coisas assim. É que eu não lembro agora, mas eram comunidades muito... E aí tu entrava, né, na comunidade só, e enfim, né? Enfim, mas isso definia Mas muito quem aquilo você era. aparecia, né, As no pessoas, teu perfil. se você se interessava por uma pessoa, você via de qual comunidade ele fazia parte para entender qual mais ou menos era o modo operante do pensamento dele naquele momento. Você chegou a ter MySpace? Não, Eu tive MySpace. não, tive MSN. Eu gostava do MySpace que dava para compartilhar músicas, né? Então eu tocava, então era um ambiente então era por mais isso. voltado para esses links e tudo mais. E eu gostava bastante mesmo. Você tem quantos anos hoje, amor? Eu tenho 35 e não tenho, assim, Problema problema de dizer. nenhum de falar a idade. Acho, assim, não me importa o real, assim. Nascida em dezembro, você tem hoje 35 anos e eu tenho 34. Nasci em agosto de 89. Faço 35 esse ano. Temos mais ou menos a mesma idade. Pouquinha diferença, né? Você acha que dá A gente até 8 falou meses, aqui no né? episódio, né? Enquanto você estava nascendo, meu pai e minha mãe estavam me fazendo. Isso. Porque é exatamente 9 meses de diferença entre nós dois. Exatamente. Mas vamos lá, vamos para agora uma rodada minha de perguntas aqui. Você hoje é mãe e você dedica bastante tempo à nossa filha Maria. Isso é o que eu admiro demais em você. Como é para você hoje viver essa realidade de ser uma empresária, de ser alguém que cuida da sua casa e principalmente esse lado maternal? Como que tem sido para você essa aprendizagem? Tem sido uma experiência muito desafiadora e muito profunda ao mesmo tempo. A Maria tem apenas 1 ano e 4 meses hoje. E quando eu me tornei mãe, a partir do momento que eu me tornei mãe, as coisas começaram a mudar na minha cabeça e na rotina também, né? Dentro de mim e fora de mim. Então, antes de ela existir, existia apenas o meu mundo, o nosso mundo, e as minhas tarefas, as minhas coisas, a minha empresa. Então, girava muito em torno daquilo que
que eu tinha criado De você até mesmo, então. né? De mim, sobre mim, de mim, enfim. E aí, a partir do nascimento dela, né, da vida dela, eu comecei a dedicar, e cada dia mais, minha atenção, minha dedicação a ela. E tem sido um exercício diário, assim, um desafio diário, e uma desconstrução e uma nova construção. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns sonhos, algumas aspirações, eu comecei a repensar e questionar: será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso, essa carreira mesmo que eu quero construir para minha vida? Será que eu quero ser uma empresária, uma mulher de sucesso, uma fonoaudióloga renomada, requerida e tal, tal, tal? Será? E se eu quero, por que eu quero isso? Sabe? Então, com a chegada dela, me trouxe essas questões, né? Eu acho que a maternidade para a mulher, ela faz você repensar em vários aspectos da sua vida como um todo. Então, eu vejo que a Joyce, antes da Maria, ela era preocupada com coisas que diziam apenas sobre ela. E hoje não, hoje eu olho o todo, hoje eu olho a minha família, o meu lar. Então, antes de ser empresária, antes de ser uma fonoaudióloga, eu administro o meu lar, né, que acabou de nascer. A gente tem menos de 3 anos de casado. Então, eu estou começando a administrar a família que Deus colocou nas minhas mãos. E isso requer atenção, requer tempo. Então, hoje eu sou menos empreendedora, menos empresária, para ser mais presente no meu lar, mais dedicar mais tempo e atenção. E é uma escolha, né, que eu tenho feito, e é algo que eu tenho acreditado, né, em investir o tempo dentro da minha própria casa. O que mais mudou na Joy? A Joy solteira, a Joy casada e a Joy mãe. Da Joy solteira para Joy casamento, família, constituição de lar. E depois a Joy que se tornou mãe. A Joy solteira, ela era muito sonhadora. Então, ela buscava acertar, mas ela errava muito, né? Então, passou-se muitos anos aí tentando acertar, tentando conquistar, então, na força do braço dela. Quando eu reconheci que as coisas não viriam do meu esforço, né, apenas do meu esforço, apenas da minha própria vontade, mas elas viriam de Deus, do céu para mim, né, daquilo que o Senhor tinha reservado, mas que eu precisaria me renunciar, precisaria entregar a minha vida, aí tudo mudou. Então, eu me rendi a minha vontade, rendi os meus desejos, rendi as minhas escolhas, e eu entendi que a melhor forma de acertar e de viver a vida aqui nessa terra era construindo um lar, construindo uma família, porque até então, solteira, eu cheguei a pensar: não vou casar, não vou ter família, não vou ter filho, eu vou viver sozinha, que é mais confortável, né? Eu acho que dá menos trabalho. Eu pensava assim: acho que dá menos trabalho, eu consigo focar nas minhas coisas, eu consigo fazer as coisas para mim, viver os meus sonhos. Então, eu tinha muito esse pensamento. Só que eu cheguei nessa conclusão: não dá para ser feliz sozinho. De fato, essa é uma coisa que eu penso, tá? Não dá para ser feliz sozinho. Então, eu comecei a render toda essas crenças e essa forma de falar, render aos pés de Jesus, né? E entender que o plano dele, né, família, de viver família, ele é um plano que transforma não só a sua vida, mas ele transforma uma geração. Então, eu falava isso porque eu olhava as frustrações que existiam dentro da minha própria família, dentro da minha própria rede de contatos. Então, eu não queria isso para mim. Eu não queria viver também, ser uma pessoa também frustrada, né? Então, era uma forma de me proteger, né? Não quero casar, não quero ter filho, não quero ter família. Era uma forma de me proteger. Então, quando eu me rendi, eu
entendi que o Senhor tinha muito mais para minha vida. Foi quando a gente, né, claro, teve outros processos aí, né, de internos comigo mesma, onde eu precisei mudar muitas coisas na minha mente. Mas foi, assim, naquela temporada onde a gente ali se conheceu, tinha uma amizade, né, antes da gente ter um relacionamento. Ali eu já estava sendo moldada, trabalhada nesses aspectos. Então, a Joyce solteira era assim. A Joyce casada, nessa fase, ela já começou a entender que não era ela vivendo para ela mesma. Ela tinha alguém ali do lado na qual ela deveria, né, todo o apoio, toda a dedicação, toda a entrega. Então, parte da minha renúncia, né, já foi acontecendo. Esse egoísmo da Joyce solteira, ele foi se desprendendo, né? Então, foi um desafio muito grande, inclusive, quando a gente se casou, internamente para mim, porque o servir o outro, se você não tem um costume, se você passou muitos anos da sua vida vivendo para você mesmo, quando você casa é um choque, porque você tem outra pessoa ali. Então, você não vai comer sozinha, você vai preparar a refeição para o outro também comer junto com você. Então, desde essas pequenas coisas até as maiores. Então, não é somente sobre você. Então, isso eu fui muito trabalhada nesse aspecto. Que é uma quebra de orgulho, né? A gente fala muito disso, né? Que o casamento e agora ser pais, né? Essa parentalidade, eu ser pai, você ser mãe, é uma construção para quebrar orgulho e nascer humildade, né? Então, dificilmente outra instituição vai moldar tão bem o ser humano na quebra de orgulho e no nascer de humildade que o casamento, que é a família. Exatamente. Porque a doação, né? Você abnegar e você servir o outro, fazer pensando no outro e se doando ao outro, né? Porque tudo na sociedade vai te impulsionar para fora e para se autopromover. Então, dificilmente você vai conseguir acessar esse lugar de quebra de orgulho sem a instituição família saudável. Cara, e isso que você está falando é uma chave muito poderosa. A família te dá a chance de você se melhorar muito rápido. Muito rápido. Impressionante. Entende? Então, assim, aquilo que muitas pessoas veem como dificuldade, como, é difícil ficar casado, é difícil ter filho. Cara, o difícil, ele te molda. Não tem que fugir do difícil, porque é o difícil que te torna uma pessoa melhor. Então, por quê? Porque você renuncia teu ego, entendeu? Você faz coisas que você não faria se você estivesse solteira. Se você, enquanto você está solteiro, você só está fazendo coisas para você mesmo. Você está ali buscando autopromoção, tudo sobre você, sobre você, sobre você. Quando você casa, é sobre o outro, sobre o outro, sobre o outro, né? E aí essa entrega, essa doação é o que te torna melhor, é o que te torna mais capaz, é o que te afina, é o que te lapida. Então, o teu trabalho não vai fazer isso com você. Os seus amigos não vão fazer isso com você. Os teus pais não vão fazer isso com você. A família faz isso com você, né? Então, eu tô falando de um ponto de vista ainda muito recente, né? Como eu disse, a gente é casado há menos de 3 anos, temos uma filha de 1 ano e 4 meses e tudo isso já está acontecendo em nós. Então, as mudanças, elas, dentro de um lar, elas acontecem de uma forma muito intensa. Quando você aceita viver o dinamismo intenso. Porque tem muitas pessoas que eu também conheço que fogem do lar. Então, elas basicamente têm uma instituição para poder socialmente dizer que tem, mas ela não desfruta da intensidade e da oportunidade de crescer a partir dessa união. Então, o trabalho pode ser um lugar onde eu me distraio, fico mais fora, ou até estar em casa, mas não presente na mídia social, ou ausente de uma conversa. Você perde a oportunidade que a intensidade do casamento te proporciona, que é de perceber-se e melhorar, né? Então, assim, eu melhorei muito. Eu ia devolver a pergunta para você. Que eu casei com você. Como que era o Joe antes de casar,
casado e com um filho agora, uma filha agora. É assim, eu era uma pessoa, até meus 30 anos, né? Eu sou muito intenso, né? Já fui mais intenso, então era muito intenso. Então, tudo que eu fazia era assinado com intensidade e criatividade. Eu sou uma pessoa totalmente criativa, adoro tudo que é do mundo da criatividade. Então, fui músico, sou compositor, trabalho com criação, trabalhei com produção. Então, tudo isso me movia demais e me ocupava muito. Então, eu, antes de me casar, era uma pessoa altamente movida por saciar essa fome de criar. Então, eu sempre fui uma pessoa que estive num ambiente de criação, de criatividade. Então, eu tinha esse desejo. Só que eu não conseguia encontrar satisfação plena, porque o ambiente criativo ele é muito interessante do ponto de vista da jornada, eu gosto, né, da jornada de desenvolvimento mental, mas ele ao mesmo tempo ele te coloca num lugar muito perigoso, que é você viciar em promoção. Então eu fui uma pessoa que por mais de uma década vivi num ambiente de artístico e tudo mais, e você tem um vício da promoção, ou seja, tudo que te aplaude, tudo que te faz ter destaque, você trabalha duro para aquilo. Só que o custo disso pode ser muito caro. Então eu tomei decisões muito erradas na minha vida, para ganhar a promoção, eu negociei o que eu não poderia negociar: pureza. Eu negociei o que eu não podia negociar, princípios. Eu negociei o que eu não podia negociar, a minha espiritualidade, a minha vida com Deus. Então, eu tinha acesso, eu tinha posição, eu tinha agrado, eu tinha aplauso, eu tinha reconhecimento, mas me faltava o que me daria sustentação. Então, quando a gente se aproxima para começar o nosso relacionamento, é num momento de vida onde eu estou numa inflexão muito grande de questionar exatamente tudo isso, né? Eu tive um processo onde tudo em mim, toda a minha história arruinou, e eu comecei a reconstruir. E aí nesse processo você surge. Então você surge no momento onde eu estava em cacos, literalmente, quebrado, sozinho, abandonado, numa situação muito difícil, em depressão, triste, vivendo uma vida, uma subvida, não feliz, e eu te reencontro, né? A gente pode contar um pouco depois que a gente se conhecia antes. Então, quando eu me caso com você, eu tenho a oportunidade divina de conhecer algo que eu não tinha experimentado antes, que é a vida doadora, a vida sem ninguém aplaudir, a vida de verdade, sabe? Então, eu até tinha uma como que eu posso dizer, uma atividade de mídias sociais muito mais intensa, né, quando solteiro, pelo ambiente que eu trabalhava e tudo mais, que quando eu decido, quando a gente se casou, eu fiquei muito tempo off, exatamente para aproveitar essa oportunidade de reconstrução e de reencontrar significado. E aí, assim, nosso casamento, a gente se mudou para um lugar, um apartamento de 30 metros quadrados, era impossível a gente em São Paulo, né, não capital. se esbarrar com as nossas diferenças. Então, a intensidade de toda a potência que o casamento proporciona é algo que gera uma oportunidade de crescimento linda. E aí, depois que a gente descobre que está grávida e a Maria nasce, eu estou no meu processo de mudança, assim, porque a paternidade realmente ela me levou para um desafio de ver a vida de uma forma diferente, principalmente para escolher as minhas corridas. Então, hoje a gente está aqui, conversando, gravando, produzindo esse conteúdo, e intencionalmente isso é uma corrida que nós juntos decidimos correr. Vale a pena correr essa corrida. Outras corridas, por exemplo, o Vinícius está aqui, trabalha com a gente. Eu decidi, algumas corridas que eu fazia, eu não abria mão de fazer, o Vinícius está correndo com essas corridas. Então ele é do meu time, eu pago ele para ele correr algumas corridas para mim. Tem outras pessoas que trabalham comigo que vão correr outras corridas por mim, porque tem corridas que só eu posso correr. E outras eu posso trabalhar para ter pessoas comigo correndo corridas junto comigo. Então, isso mudou quando a Maria nasceu. Eu não era tão bom gestor, não que eu seja um excelente gestor, tá? Mas eu sou melhor hoje do que antes. Depois que Maria nasceu, mudou muito a maneira de pensar meu tempo. Então,
eu trabalho de casa, não em casa, mas eu tenho um escritório fora de casa, mas dentro da nossa estrutura. Então eu tenho tempo com vocês, a gente almoça junto quase todo dia. Então algumas decisões que a gente tomou de vida foi pós-Mariá. A gente se mudou, a gente pode contar um pouco isso depois, né? Mas enfim. Então foram algumas das mudanças que aconteceram em mim com a sua chegada e depois com a chegada da nossa princesa. Eu lembro quando a gente se viu pela primeira vez. Que isso? Nós estávamos num treinamento Me lembro bem de voluntários da igreja que a gente frequentava. Que eu te olhei. Tu lembra dessa? Nos teus olhos. Não sei nem de quem é essa música. Ternura e amor. Enfim, a gente se conheceu num treinamento de voluntários da nossa igreja em 2016, da Hilson. E a igreja estava vindo para cá, né? A implantação dela em São Paulo estava começando a acontecer. Então tinha um time de voluntários muito pequeno. Eram o quê? Umas 30 pessoas? 50, 30 a 50 pessoas. E aí eu vi aquela pessoa, assim, que chama pouca atenção, sabe? Sabe aquela pessoa que chega no ambiente, assim, e não tem como você não notar, porque a pessoa fala alto, fala alto. Quando abre o braço, parece que vai abraçar o mundo. Grande, assim, sabe? Tipo, sorridente, alto astral. E aí, não tinha como não chamar atenção, né? Eu falei, nossa, que pessoa legal, né? E aí, em pensamento, gente, olha que engraçado. Eu tô abrindo aqui, ó, meu coração, hein? Eu falei assim, nossa, a pessoa combina tanto comigo. Nada, interessante, né? Então, eu falei, nossa, essa pessoa combina tanto comigo. Só que só foi esse pensamento, tá, Vini? Isso não foi nada além disso. Eu vou falar algo, então. Eu confesso pra você que nesse dia eu te percebi também. Gente, e eu conversei com o Thiago Gomes. Thiago Gomes hoje é o pastor criativo de adoração na Hilson, São Paulo. E eu lembro de ter conversado com ele nos bastidores. Eu falei, cara, bonita aquela morena ali. Exatamente, é verdade. Eu falei pra ele. O Ti deve lembrar. Falei, cara, bonita aquela morena ali, aquela voluntária ali, é bênção. Eu lembro, é verdade. Mas enfim, não rolou nada. Enfim, cara, assim, eu lembro a roupa que eu estava nesse dia. Uau. Tipo, Enfim, aí enfim, desse dia em diante a gente começou a se encontrar por conta desses compromissos de voluntários. E a partir de então, né, como eu sou fonoaudióloga e ele, naquela época, ele trabalhava num estúdio com produção musical e tudo mais, a gente começou a se aproximar como amigos e conversar e nananã. E aí o convite veio, né? O convite de trabalho veio. Porque eu trabalhava no Estúdio Dove e aí eu tinha algumas produções de gravação de vocais e ela é fonoaudióloga. E aí eu te chamava pra você fazer a produzir preparação vocalmente. vocal. Eu lembro que tinha o Denis trabalhava com a gente, né? O Casou Vocal agora, tá morando nos Estados Unidos. Isso. E aí eu comecei a te inserir em contexto pros meus amigos, A gente gravou meu o primeiro trabalho. álbum da Hilson. Teve o primeiro álbum da Hilson em português. Foi produzido lá no Dove, fez o coral. Enfim, a gente se aproximou desse contexto e se via todo domingo na igreja, naquele ambiente de serviço, né? Sim, exatamente. Então foi um tempo muito... Para mim foi um tempo muito especial, muito bom. E a gente desenvolveu uma amizade muito sólida também, verdadeira. Eu lembro que eu muito contava para você, né? as minhas suas frustrações. As peripécias. Com o eu tava conhecendo alguém, ou as minhas vaciladas. E você era uma amiga. Eu conversava com você sobre outras pessoas que eu tava conversando, me aproximando, ficando. Exatamente. E você lá, né? Me ouvindo. E eu ouvindo, só que, assim, nesse momento, Joyce, você gostava dele já. Cara, sim, já tinha um despertamento, assim, sabe? Uma coisinha lá no fundo, assim, que eu... A famosa queda, né? Tinha uma quedinha, né? Mas eu era mas todo como ele assim. Abriu o coração sobre outra pessoa comigo, obviamente, né? Assim, não... Quem me conhece nessa época sabe o quão atrapalhado eu era. Nossa. Inclusive eu, né? Sabia o quão atrapalhado era. Complexo. Mas fui altamente resgatado pelo Deus de toda graça, que infinitamente
nos alcança Sim. e com laços de amor nos traz de volta. O Senhor tem um plano para cada um E de a nós. forma como a gente voltou a se conectar, que culminou no nosso casamento, estarmos aqui hoje, é muito linda, porque eu estava nesse processo de resgate divino e eu lembro de conversar com você em Unamá. Nós nos casamos em Búzios, né? Meus pais foram pastores fundadores da primeira igreja batista em Unamá, que é interior ali do Rio de Janeiro, perto de Cabo Frio. E eu lembro de estar numa caminhada na praia, tendo dias off, eu comigo mesmo, e a gente se falou de uma forma muito espontânea. Você me perguntou como eu estava e a gente conversou um pouco. E dali surgiu algo muito forte no meu coração do sentimento de que era você. Porque eu lembro de eu deitado na cama do quarto da casa do meu avô, em Unamá. A casa é muito simples, você foi lá, né? O telhado de telha, não tem nem acabamento, algumas paredes não tem nem tinta. A casa é muito simples. Eu deitado nessa cama e eu conversando com você no iMessage. E a gente conversou por horas. Eu abri meu coração para você e você me deu algumas palavras de ânimo. Naquele momento eu tive um processo de convencimento muito forte de que era você. Porém, eu ainda não estava pronto. Então, mesmo que eu já tinha percebido que era você, eu ainda precisava passar por alguns processos individuais para melhorar para você. Se a gente inicia qualquer situação naquele momento, e eu sou muito grato a Deus pelos líderes que tive naquela época, Rafa, Cris, Lúcia, a Marina, e pessoas que estiveram perto de mim, que foram muito de Deus para me ajudar a dar limites em alguns processos, porque dentro de mim eu tinha uma convicção que era você. E se eu não tivesse pessoas que me ajudavam a limitar alguns processos, eu poderia assassinar o potencial do nosso relacionamento. Então, assim, eu dar permissão para que eu tivesse essa individuação, né, com Deus no meu processo. E aí a gente volta a se ver, aí sim, a se falar para nunca mais deixar de se falar 1 ou 2 anos depois disso. Mas foi muito duro, porque como a gente voltou a se falar e depois a gente ficou... Eu entendi que não era tempo da gente se conectar, eu fui imaturo e não te comuniquei. Eu lembro disso, né? Que a gente... Mas assim, é muito interessante você trazer esse período que você passou, foi para a casa dos seus pais para fazer esse momento de reflexão Sim. sobre a vida que você estava vivendo, né? Enfim, sobre esse momento da sua vida. Porque foi nesse mesmo momento, e aí eu quero que todos os solteiros prestem atenção nessa parte. Por quê? Porque eu tenho muitas amigas, muitas pessoas que chegam para mim e falam: ah, Joy, como vocês se conheceram? Ah, Joy, tá difícil conhecer alguém, tá difícil isso, aquilo, lá, lá. Quando ele teve essa convicção de que era eu a pessoa, né, com quem ele passaria o resto da vida dele, foi nessa mesma época que eu tive também a mesma convicção. Como eu disse antes, eu tinha uma quedinha, né? Tipo, gostava da companhia, gostava do jeito dele, gostava, né, de estar perto dele. Mas foi nessa mesma época. E eu estava na posição mais quebrada possível, né? Exatamente. Você estava completamente quebrado, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, né? Estava passando por um processo. Eu estava em outra situação, né? Não assim, passando por um processo, mas eu estava, de fato, orando por alguém, né? Orando por uma pessoa, para que eu pudesse me casar, para que eu pudesse concretizar meu sonho de ter uma família, de ser feliz com a minha família. E aí, nessa mesma época, o Senhor me mostrou em sonho. Deus fala muito comigo em sonhos. E eu tive pelo menos uns 3 sonhos que envolvia ele, né? Que a gente estava casado, que a gente estava em família, com seus pais, enfim. E foi através dos sonhos que eu tive ainda mais convicção. É ele. Mas um fato muito importante que eu quero te dizer: o Senhor te mostrar que é alguém não significa que é a hora. Então, se você tem orado e tem buscado em Deus uma pessoa e você está entendendo que é aquela pessoa, entenda qual é o tempo. Faça a leitura da estação, porque não era o nosso tempo, né? Exatamente. A gente entendeu que nós éramos um para o outro.
Mas aquele não foi o tempo. Passou um ano, né? Um ano pouco se mais, passou. né? Mais de um ano. É um ano e pouquinho. Um ano e pouquinho se passou. E a gente ficou um ano, inclusive, sem se falar, né? Porque aí, por conta desse processo, né? Aí acho que você pode falar melhor. Por conta desse processo, você se afastou e fez um trabalho mais interior, né? E aí a gente ficou sem se falar nesse processo. E eu lembro da última mensagem, porque é um ponto de conexão muito na nossa história, né? Assim, como que a gente voltou e aí nunca mais soltou a nossa relação. Ela tinha mandado uma mensagem pra mim e eu tinha decidido no meu coração não respondê-la mais. Não porque eu não gostasse de você ou que eu não quisesse estar com você, mas porque eu não estava preparado para dar continuidade de forma madura a tudo aquilo que você... A verdade era assim... Você estava no seu processo, eu estava muito em cacos e eu não estava... Eu me sentia completamente assim, cara, não... Não tá preparado. Ela né? eu não consigo. Eu não posso. Eu preciso melhorar. Preciso melhorar comigo, em Deus, algo em mim. Então, só que você mandou uma mensagem, eu não te respondi, até que você mandou uma última mensagem dizendo um textão, gente. Eu não entendi, um textão. Ela é boa de texto. Confia em mim. Ela é boa de texto. E ela mandou um textão e assim, dizendo, ó, não vou mais procurar. Enfim, tu lembra disso? Claro que eu Foi um lembro, né? textão, Porque assim, como ele estava num processo... Não sei nem se tem esse textão aqui, vou até procurar. De mergulho interno, eu teve uma mensagem que eu mandei para ele e ele simplesmente parou de responder a partir dali. Né? Porque a gente estava avançando para começar um relacionamento. Só que como ele percebeu que não era o momento, porque ele estava se consertando, né, por dentro... ele parou de me responder, nem compartilhou, né, sobre isso. Ele só parou de responder. E aí eu fiquei muito brava, não soube interpretar aquilo na época, não sabia o que pensar, né? A pessoa tá conversando com você e de repente para de falar. E aí eu mandei aquele texto básico ali de uma bíblia, falando que eu estava, né, ficando ali me ausentando. Claro, por E é legal dessa ressaltar ausência. isso, porque quando você me escreve esse texto de forma muito... né, emocional e tal, poxa, você não sei o que lá, tá um textão mesmo, assim, que texto finalizou total. A gente passou mais de um ano sem se falar, e aí aconteceu o seguinte, a vida seguiu, tudo mais, veio pandemia, Covid, tudo mudou. Um ano e pouco depois, eu tava morando com o Geraldo, que a gente morava em Santo Amaro, que o Geraldo me recebeu, foi um cara que eu devo muita honra, assim. Não dá pra falar da minha história de vida sem mencionar Geraldo Neto, Damian Campos, pessoas que em momentos... o próprio Anthony estava com a gente nesse momento, Marcinho Menezes, algumas pessoas que fizeram parte daquele momento ali da minha vida que foram cruciais para estar onde eu estou hoje. E eu morava com o Geraldo, e o Geraldo te conhecia também, e aí a gente, numa noite depois de trabalho, ele... me mostrou uma foto sua com o seu namorado da época. E aí ele abriu uma foto sua, eu não te seguia mais no Instagram, mas ele te seguia, e ele mostrou, olha só o que você é um idiota. Assim, desculpa a palavra. Ele me chamou assim de tudo que palavra você pode imaginar. Falei assim, cara, como que você perde uma mulher dessa? Ela era muito afim de você, e você e tal. E aí eu falei com ele, cara, ela, assim, eu perdi a mulher da minha vida. Eu falei isso pra ele. Eu perdi a mulher da minha vida. Mas eu ainda não sei, ainda tô tentando lidar com isso e tudo mais. Mas eu falei essa frase e eu abri o WhatsApp e eu abri a tua última mensagem. Naquele dia eu li a tua carta, teu textão de novo, palavra por palavra. E li pra ele falou, nossa, mano, que chicote. E aí, beleza, fui dormir. No dia seguinte, nós fomos de Uber pra Barra Funda, que naquela época eu tava iniciando um projeto da Mixplay. E nós fomos a caminho e nós passamos ali na... Como é que é o nome daquela avenida que você corria? Tem o escadão? Avenida Sumaré. Avenida Sumaré, passando ali na Sumaré. Aí eu falei pro Geraldo, pô, a Joy mora aqui perto. Porque eu tava com você na cabeça. Quando eu chego no trabalho, literalmente, eu chego no trabalho, abro o computador, escaneio o QR Code, abro o WhatsApp na tela e aí você me mandou um link do Spotify.
Eu lembro do horário, era por volta de 8h15 da manhã. Sim, Eu acordei com primeiro você horário. na cabeça. E aí eu tava escutando uma música naquela temporada da minha vida, da Kelly Smith, Mudei. E aquela música me trouxe você. Não é uma música romântica, se você for procurar aí, não é uma música romântica, é uma música que fala sobre transformação. Mudança de De estações. mudança de estação, mudança interna, chama Mudei, né? E aí me veio ele na cabeça. E eu falei, cara, essa música me faz pensar nele, porque eu acredito muito que ele esteja passando por um processo de mudança. Eu vou mandar essa música pra ele. E tipo assim, depois de mais de um ano, sem falar um A, eu simplesmente peguei o link do Spotify e mandei no WhatsApp dele, sem oi, sem bom dia, maluco. sem nada. Imagina a adrenalina do meu coração. Falei de você no dia anterior. Acordei, passei no bairro, falei de você. Chego no trabalho, abro o WhatsApp, você me manda o link do Spotify. Eu falei, vocês estão de brincadeira comigo, cara. Cara, assim, meu coração acelerou no nível. Todo mundo viu a mensagem, porque o meu celular tava no computador, era uma transmissão ao vivo. Então, o meu celular ficava na central de TV, assim, meu WhatsApp. Plim! Link do Spotify, Joyce. Pronto, aí os meus amigos te conheciam, cara. Foi um auê assim no estúdio. Meu Deus! E pá. Só que assim, cara, eu não consegui dar o clique na música. Aí o que eu fiz? Eu esperei o melhor momento. Tinha um intervalo ali. Eu peguei e desci pro banheiro. E aí eu falei, cara, preciso de um fone, preciso ouvir essa música. Qual é o recado que a Joy quer me dar escondido nessa música? Eu lembro de eu colocar o fone, eu entrei, eu falei, comecei a ouvir a música, esperando ter uma mensagem subliminar ali de declaração de amor. E eu chorei ouvindo a música, mas eu falei, cara, mas e aí, qual que é a mensagem da música? Aí eu fui, peguei o software, coloquei de trás pra frente pra ver se encontrava. Não, brincadeira, não fiz isso não. Tinha uns crentes que faziam isso na época, né? Com o álbum da Xuxa. Um disco. Aí tipo... óbvio. Enfim, não vamos entrar nessa discussão. Mas a mensagem era uma mensagem de mudança mesmo, mas a partir daquela mensagem eu te respondi de forma muito tranquila. Eu estava num processo muito melhor já. E, enfim, cara, eu lembro de a gente conversar naquela noite... Foi transformador pra mim. Dia eu chorei que eu mandei, como né, uma a criança, música. assim. Naquele Como foi bom dia, falar com você naquela noite. Eu lembro de você Conversar falando com você assim 3, pra 4 mim. horas, contar tudo assim. Foi bom. Me deu uma leveza. Você falou assim, posso te ligar no final do dia? Eu trabalhava de 6 da manhã às 10 da noite. Era intenso. Aí eu falei, pode. Só que eu não imaginava que o final do seu dia Era 11h30, era meia-noite. Então ele me ligou meia-noite e nós ficamos até as 3 da manhã se falando. Conversando. 3 horas chorava. ligação, tá? Essa não era WhatsApp, não. Ligação. 3 horas de ligação. E foi o dia que você pediu desculpas, pediu perdão por me deixar no vácuo. Foi. E aí, assim, eu senti que naquele momento, assim, foi o nosso religar, né? reencontro, sabe? E aí a gente nunca mais deixou de se falar. Sim. E fomos dando passos em direção ao nosso relacionamento. Aí na sequência, a gente começou a namorar. Enfim, tem muitas histórias, né? Tem, muitos detalhes. Depois a gente pode contar mais detalhes. Nos casamos e tudo mais. E aí eu queria, pra fugir um pouco dessa linha do tempo e pular um pouquinho, você é uma mulher que ama viajar. É uma das coisas que você mais gosta na vida, é viajar. E eu gostaria de saber com você, qual foi a viagem que nós fizemos que você mais gostou? Uau, que pergunta difícil, porque todas as nossas viagens são muito legais. Muito boas mesmo, assim. Eu sinto que nas nossas viagens a gente se conhece ainda mais. A gente se conhece, Sim. A gente se diverte, a gente sai daquela rotina do dia a dia, cria-se, assim, novas oportunidades. E como são ambientes novos, você fica conhecendo a reação do outro mediante aquela coisa nova que está surgindo, ambiente, né? O encantamento, a energia, a disposição. A comida, enfim. As reações, é muito legal. Então, eu curto demais, assim. Tem até os nossos amigos, né, que estavam aqui, o Rafa e a Aline Medina, né, que vieram no segundo episódio.
Eles foram logo assim, depois do episódio, foram pra Noruega ver a Aurora Boreal. Isso. A gente vê os stories e fala, cara, eles têm 3 filhos, mas eles estão tão plenos aqui, parecendo namoradinhos, né? Tira selfie toda hora, o Medina tira selfie na neve, na montanha, no restaurante. É o príncipe da montanha. Do nada tava em Paris, aí agora vai voltar ao trabalho e viver, né? Então, pagar a viagem, né? Então as viagens, assim, são muito especiais. Eu amo todas. Então vamos fazer o seguinte. Antes da gente casar, a viagem que me marcou foi Ilhabela. Foi muito legal. Foi muito legal. A gente tem muito um pouco desse lado desbravador. Então a gente foi em alguns lugares assim, que era trilha, subia em pedra, e era piscina natural, essas coisas. E a forma como a gente foi também foi muito legal, né? A gente queria fazer um passeio, e aí eu propus pra Joy a gente sortear. Nossa. Falei, vamos passear? Aí ela, vamos. Aí ela falou, onde? Eu falei, não sei. Vamos fazer um sorteio? Gente, vocês não estão entendendo. Só que assim, eu sou um cara altamente improvisador e ela é altamente organizada. Ela surtou na hora. Ela, como assim, sortear o passeio? Eu falei, sortear o passeio. A gente põe uns nomes aqui, o que sair a gente vai. Nossa, ela ficou eu sofri demais com isso. A gente tinha... Nossa, assim, que ideia, né? Mas foi muito bom. Foi bom pra caramba. Foi muito bom. Mas, e as assim, ideias são boas. Eu sou muito planejadora, gosto de organizar a viagem, pensar num roteiro. E ele simplesmente chegou numa sexta-feira e falou, vamos viajar agora, faz as malas e vamos sortear o lugar. Falei, nossa, caramba, meu Deus, como a gente é diferente. Mas legal, vou embarcar na tua e vamos embora. E deu muito certo, foi muito legal. Então, e aí depois que a gente casou, a melhor viagem. Tchanã! Será que você é certa? Você acha? Eu tenho a que foi pra mim, né? Pra mim foi Charlotte. Charlotte, sem dúvida. Na Carolina do Norte, assim, foi uma viagem muito necessária, né? Foi uma viagem pós-gestação. Foi a nossa primeira viagem, nosso primeiro momento juntos. Depois que do Maria nascimento nasceu. da Maria. Esperamos Então, foi um momento pouco. muito importante para nós como casal. E o lugar, o propósito, as expectativas foram muito... Carolina do Norte, Charlotte. Assim, foi o muito conjunto especial. da viagem, da obra, foi muito impressionante. especial. Nós conhecemos uma igreja que nós né? gostamos muito, a Elevation. Nós conhecemos pessoas, né, brasileiros lá que nós... Temos até hoje um carinho muito especial, muito grande. Nós conhecemos a biblioteca do Billy Graham, esse grande evangelista que é referência na nossa vida. O Billy Graham, acho que é uma grande... Não dá para passar por esse... Sem comentar, porque assim, a gente tinha planejado ir para Charlotte, passar 10 dias. A gente tinha planejado... E eu lembro que eu recebi uma proposta de trabalho tecnicamente irrecusável. Sim. Estávamos de mão dada no Shopping Guatemi, em Campinas, quando o meu telefone tocou com um gerente de marketing de uma grande empresa no Brasil, e ele me liga e fala, Jota, tem um evento assim, assim, assado, é o maior evento da companhia, e eu quero levar você. Eu falei, cara, brother, meu sonho, né? Pô, grande oportunidade. E aí ele falou a data conflitava com a nossa viagem. E aqui acho que é uma coisa muito interessante pra gente poder falar, né? Conflitava com a data da viagem, era uma grande oportunidade, financeiramente falando, do ponto de vista também de posicionamento, de marca e tudo mais, de oportunidade de trabalho para mim. Aí eu falei assim, essa data conflita com a minha viagem com a minha esposa. Eu preciso conversar com ela, eu volto com você. E aí ele começou a fazer algumas defesas. Pô, cara, o evento é assim, tal, essa oportunidade, são 7 dias e tal, toda a empresa, enfim. Desliguei o telefone, nós conversamos. E eu retornei pra ele no mesmo momento. Cara, eu não consigo ir. Eu vou estar com a minha esposa numa viagem e isso é uma prioridade pra mim. Eu não vou negociar isso, por mais que eu queira muito estar com você. Eu quero te agradecer pela oportunidade, mas não. Porque eu vou fazer uma viagem com a minha esposa. Ali pra mim foi um momento muito forte, até de definição de prioridade. Porque não afetaria toda a nossa viagem. A gente era 2 dias. Tecnicamente, daria para abrir mão de 2 últimos dias de viagem e voltar mais cedo, porque o trabalho que eu ia ganhar pagaria esse ônus do prejuízo da passagem, daria muito mais lucro. Então, financeiramente,
daria para fazer, a gente teria uma viagem, abriria a mão de 2 dias e ganharia mais dinheiro. Mas ali não, a equação é você, a nossa família, o nosso casamento, a prioridade e como valeu a pena essa decisão. Tanto que hoje, pela graça de Deus, né, esse mesmo evento que eu perdi, que eu neguei por causa da prioridade da minha família, esse ano eu vou estar realizando de uma forma ainda mais ampla, com uma equipe, enfim, de uma forma ainda melhor. Mas que na hora eu não fazia ideia se essa oportunidade voltaria, mas ali eu optei pelo princípio de você ser mais importante do que qualquer oportunidade de trabalho e valeu a pena demais. Valeu. Chegando em Charlotte, a gente tinha uma expectativa muito ampla de conhecer a Elevation, era uma gravação. Eu fiz um roteiro, inclusive. Fez um né? roteiro Fiz um dessa roteiro vez. foram 5 dias. Eu fiz todo um roteiro. Meu roteiro não valeu de nada, porque foram tantas coisas que surgiram nessa viagem que foram muito melhores do que o roteiro que eu tinha construído. E então foi uma viagem especial. E quando a gente foi na biblioteca do Billy Graham, assim, se você tem a oportunidade de ir para os Estados Unidos, né, para as pessoas que estão assistindo, né, se você puder passar 2 dias da sua viagem na Carolina do Norte, em Charlotte, e conhecer a biblioteca do Billy Graham, que foi criada depois da sua morte, né? Ele faleceu com 99 anos, faz pouco tempo, vai fazer 5 anos que ele morreu, se eu não me engano. Essa biblioteca foi fundada e conta toda a história de vida dele. A gente foi altamente impactado por tudo aquilo que o Billy Graham e o seu chamado e a sua vocação impactou. E, assim, fomos altamente impactados. Muito. E a nossa agenda mudou. A gente foi pro interior, porque me chamou muita atenção quando eu me dei de cara, assim, eu já ouvi falar do Billy Graham. Meu pai tinha ido no Maracanã, no sermão do Billy Graham, em 1970, alguma coisa assim, e ele sempre falou muito do Billy Graham. Meu pai lembra do sermão do Billy Graham, né? Ele fala com uma memória muito viva. E aí eu lembro de ter visto todo o impacto da jornada ali do museu, né? Que é basicamente um museu, tem uma jornada de aprendizagem da história dele. E me chocou demais o nível de impacto dele e principalmente isso aqui que eu vou falar. Nós morávamos em Perdizes e decidimos mudar para Vinhedo. Sim. Que depois a gente pode falar isso para as pessoas num outro momento. Mas foi uma decisão de contramão. Sair de um grande centro de São Paulo e se mudar para uma cidade interiorana para cuidar e proteger e formar a família. E foi muito interessante para mim quando eu soube que o Billy Graham era quem era, tinha a influência que tinha, mas ele morava e sustentou por toda a vida a decisão de viver em Black Mountain. Isso me tirou do eixo. E aí eu fiz a pergunta para a Joy, eu falei, amor, onde fica Black Mountain? O que tem em Black Mountain que faz uma pessoa do impacto de vida e de influenciar multidões, gerações, líderes? O que faz um cara como esse decidir, junto com a sua esposa e seus filhos, viver em Black Mountain? Ir e vir de qualquer capital e decidir, independente da conexão, dinheiro, relacionamento, status, voltar para Black Mountain. E aí nós fomos até Black Mountain. Tem que ir em Black Mountain. Nós fomos. Dá um Google Maps aí, você que está assistindo, está curioso. Dá um Google Maps para você ver onde fica Black Mountain. É uma cidade extremamente pequena, é uma vila, é um vilarejo. Pequeno. É um vilarejo, inclusive chega uma hora determinada do dia, onde as lojas fecham mais cedo e os ursos começam a andar pelas ruas. Ursos mesmo, não é o urso de pelúcia, é o urso que originou o urso de pelúcia, o urso de verdade. Aquele urso famoso da Califórnia, sabe? Aquele urso preto. Então, as casas são nas montanhas, então as pessoas são acostumadas a terem a visita dos ursos, né, nos seus quintais, enfim. É um vilarejo, mas assim, que a gente ficou encantado, né? É um vilarejo. Eu lembro, cara, assim, 2 coisas muito legais que eu lembro a gente chegando, foram 2 horas de viagem de carro. Eu lembro da gente chegando em Black Mountain e a gente parou num primeiro lugar de comer. A gente viu um restaurante e a gente, vamos comer aqui. Quando a gente entra no restaurante, olha só isso que aconteceu. Não sei se tu lembra, a gente chegou, cara, vamos comer. Entramos, o restaurante vazio, o salão vazio, ninguém no restaurante. Não tinha ninguém no restaurante. A gente entra meio que balançando a porta assim pra ver se sai alguém. Vem uma pessoa nos atender. E quando ele vem nos atender, ele percebe que a gente não é de lá. E olha só o que ele fez. A gente entrou,
Falou assim, pô, lá, tudo bem, a gente quer comer alguma coisa e tal, tudo bem. E aí ele faz a pergunta, é a primeira vez de vocês em Black Mountain? Aí eu falei, é a nossa primeira vez, a gente nunca esteve aqui. Aí ele, é a sua primeira vez? Então, esse não é o melhor lugar pra você comer. Eu vou indicar você, ó, você vai comer ali, ó. Vai nesse lugar aqui, ó. Você vai ter uma experiência muito melhor do que aqui. Sim. Então, assim, cara, aquilo me chocou num nível, porque ele protegeu a nossa experiência. Ele nos levou para um lugar que realmente foi altamente impactante. Porque a gente experimentou a realidade da cultura de Black Mountain e ele negou o cliente, mas ele ganhou uma memória, ele marcou a memória na gente. E eu tenho vontade de voltar lá e comer lá, onde ele não deixou a gente comer, exatamente, e dizer isso para ele em algum dia, né? Foi muito legal isso, né? Foi muito legal. A gente chegou nesse lugar recomendado por ele. Cara, era interior. Muito interior. Bem assim, roça dos Estados Unidos, né? E aí tinha uma grelha, aquele cheiro gostoso de churrasco americano. E a gente pediu, né, uma porção, aí tinha cachorro quente, aí tinha umas pessoas, assim, ninguém com celular, assim, todo mundo, várias mesas e todas as mesas ocupadas, as pessoas ao redor muita brincando, criança. rindo. Parecia que você estava dentro de uma cena, de um filme. Impressionante. Eu tenho as imagens vívidas na minha cabeça. Todo mundo vivendo muito presente, né? Muito presente. Eu falava pra ele, amor, olha, as pessoas não estão com seus celulares nas mãos, estão todo mundo conversando, rindo. As crianças tinham um lugar, uma área, né? De terra. De trator, terra. pá. E as crianças descalças, com, assim, sem a parte de cima da roupa ali, descabeladinhas, brincando à vontade. E, assim, foi impactante, assim, sabe? A vidinha tão tranquila, tão na essência daquele lugar. 2023. Exato. Agora, imagina Black Mountain na época em 1960, 70, 80, 90. Na alta. Exato. E ele, com todas as oportunidades que tinha, ele decide ir e voltar para esse lugar, assim. Exato. Isso me chocou. E a gente entrou na sorveteria. Aí a coincidência. Ia ser muito engraçado, né? A gente entrou na sorveteria. Onde que tem um sorvete? Entrou na sorveteria, começou a tocar Tom Jobim. Exatamente. Na hora, a gente abriu a porta assim, vou te contar. Eu falei, não é possível. Teus olhos já não podem ver. Eu falei, não é possível. E aí a gente até achou que tinha ali algum brasileiro, que o cara... Ele falou, não, é uma rádio aleatória e tudo mais. E aí o atendente perguntou, por que vocês vieram para Black Mountain? E a gente falou, a gente veio aqui porque ontem nós fomos altamente impactados pela história do Billy Graham. Aí ele, Billy Graham. Todo mundo do vilarejo assim, respeita. Ele falou do Billy Graham de uma forma. Exatamente. Eu falei, uau, que nível de impacto, né? Porque hoje a gente tem um mundo que é muito influente, mas que não necessariamente é um mundo... essa influência está muito ligada a uma coisa midiática e não a relevância, né? Acho que esse contraste entre relevância e influência é algo que precisa voltar, né? Que é o que a gente quer, né? Ter uma vida relevante, né? E uma vida relevante vai influenciar, mas não necessariamente uma vida que influencia é relevante. Enfim. Isso que a gente abriu esse aspas aqui da nossa viagem. Tem alguma pergunta que você quer fazer para mim aqui? Não, eu queria contar para as pessoas como que foi a ideia de começar um podcast. Sim. Né? Como nasceu a ideia do Família na Mesa? Como nasceu? Eu queria que você contasse. Não, você quer que eu fale? Quer que eu fale? Quero que você fale. Não, basicamente assim, nós, desde que nos casamos, nós entendemos muito claro a resistência que nós tivemos em toda a vida antes de casar em relação à família. Então, acho que isso é uma dica muito clara, muito boa, na verdade. É uma dica muito boa para você identificar muita coisa na sua vida. Nós tivemos em todos os nossos processos individuais, antes de nos unirmos, muitas lutas, resistências e muitas dificuldades em relação ao processo de constituição de família. Então, isso nos deu um indicativo muito forte. Quando a gente se une, a gente tinha um desejo muito forte no nosso coração, que era dos dois, de falar às famílias. Mas aí a gente também tem consciência de que a gente não tem experiência nenhuma de falar de família, mas a gente ama comunicar, a gente ama conversar, a gente ama, de alguma forma, tudo que é criativo e tudo mais. E aí a gente entendeu que existia uma oportunidade de se colocar no lugar de perguntar. Porque o legal do podcast também é muito isso, né? A gente teve já 4 entrevistas que foram incríveis.
conversas que nos cresceram muito. Vão vir muitas outras entrevistas e é muito legal que a gente se despertou para... Ok, a gente ainda não pode falar muita coisa, a gente não está no lugar ainda de falar, mas... Ei, por que não perguntar? Por que não colocar esse assunto na mesa? Então a ideia de família na mesa é colocar o assunto família na mesa. Colocar esse assunto que é tão importante que nós entendemos que nós precisamos proteger. Só que se a gente não falar sobre família, a gente vai ser altamente influenciado pelo mundo, pelo contexto social que imputa em nós tudo que é contra a família. Então nós precisamos criar um ambiente onde seja propagado a expressão de esperança, família. Como que a gente faz para viver melhor? Família. Como que eu faço para inspirar quem ainda não tem família a viver família? Como que eu faço para alguém que está com 10 anos de casado pensando em divorciar, em quebrar, em deixar uma filha, um filho em casa sem uma referência de um pai ou de uma mãe? Aí ele repensar família. Então a ideia de ter o podcast Família na Mesa é para a gente conversar sobre aquilo que importa. Porque uma família quebrada e uma ruptura familiar, ela compromete assim de forma explícita toda a geração, toda a formação daquela pessoa, daquele indivíduo e, consequentemente, as decisões que ela vai tomar em vida serão muito pautadas por causa dessa ruptura. Qualquer pessoa que teve ruptura familiar, ela está altamente impactada na sua linha do tempo. Agora, nós cremos que Deus restaurou, o mesmo Deus que restaurou minha vida, o mesmo Deus que restaurou sua vida, que nos une, que nos dá essa oportunidade de ver família, pode restaurar a vida de qualquer pessoa que está escutando a gente. Então, se você está no momento onde você precisa de ajuda, a primeira pessoa que você deve procurar é Deus. Ajoelhar, arrepender-se e dizer de todo o coração aquilo que você está sentindo e pedir ajuda. Ele prontamente te ajudará, porque ele me ajudou, ele te ajudou, e ele pode ajudar todo mundo. Então, é daí que surge essa ideia da gente fazer um podcast Família na Mesa para a gente poder conversar sobre isso. O que mais você acrescenta, amor? Eu acrescento o fato de nós criarmos um ambiente onde exista compartilhamento de histórias. Então, cada pessoa que senta aqui nessa mesa, ela compartilha o que ela vive na sua casa. E que nós não teríamos essa chance se não fosse através do podcast Família na Mesa. Então, a partir do momento que esse podcast surge, nós temos a oportunidade de conhecer, acessar, né? Os lares, as famílias, o que elas têm vivido, o que Deus tem realizado na vida dessas pessoas, né? Então, e com isso, nós aprendemos muito. Com isso, nós nos protegemos e nós vamos tendo insights, vamos abrindo os olhos para coisas que estavam adormecidas, né? Ou que nunca foram reveladas. Então, através dessas histórias, desse compartilhamento, dessas riquezas que vêm sendo transbordadas aqui nessa mesa, a gente cresce, a gente evolui, né, na nossa relação e como pessoa também. Sim. Então, esse é um dos propósitos. Um grande privilégio. E nós já estamos, assim, amando, né? A gente espera que você que está assistindo também, acompanhando a gente, continue compartilhando essa ideia, divulgando, porque a gente, de verdade, está fazendo algo com muito coração. Essa conversa mesmo hoje a gente colocou intencionalmente aqui na agenda para que vocês pudessem conhecer um pouco mais a gente. Cara, quem é o Joe? Quem é a Joy? Quem são eles? Como eles pensam? Por que eles estão fazendo isso? Então, é ser muito vulnerável para dizer, cara, essa é a nossa história, é assim que a gente é aqui que a gente está. Eu até disse pra Joy, baby, esse episódio vai ser aquele episódio que a gente vai poder olhar e lembrar como a gente era naquela época. Porque nós nunca seremos como, no nível que nós somos hoje, nós nunca mais seremos. Nós iremos melhorar muito. E olhar para esse episódio vai ser lembrar com carinho. Caramba, olha como eu estava, olha o que eu pensava, olha o que eu falava, olha como eu mudei. E é importante a gente ter esses marcos, esses registros que nos dão boa esperança de continuar crescendo. Porque, cara, eu sou completamente diferente do cara que você conheceu. O cara que você conheceu naquela sala que te chamou a atenção por ser espontâneo, gente boa, ele era bem pior que esse cara que está na sua frente hoje. Sim, eu sei disso. Apesar de muito mais pessoas gostarem daquele cara. Olha como isso é muito forte. Porque eu vivia para ser percebido e promovido no externo. E a mudança que Deus fez em mim fez um alinhamento do mundo interno.
E eu me orgulho muito do bom sentido da boa história que Deus está construindo na minha vida. E você faz parte dessa história. A minha mudança passa pelo processo do meu reconhecimento e arrependimento em Deus, da restauração dele na minha vida, a oportunidade de conhecer e de eu me deixar ser conhecido a você. Porque você sabe tudo. E eu te disse tudo. E eu te contei tudo. E quando eu não te disse tudo, Deus trouxe à tona tudo. E tudo foi exposto. E se tudo não fosse exposto, eu não estaria vivendo isso tudo, que é a nossa família, a nossa vida. Então, eu agradeço muito a Deus. E os dias e as noites de choro, elas são hoje sinal de gratidão, porque valeu a pena. Porque Deus fez algo lindo a partir de algo bruto, feio, sujo. E é assim que é a nossa história, né? Valeu a pena. Eu fico emocionada Tá valendo também. a pena. E vai valer sempre. Eu acho que falar dessa forma como você está trazendo é muito importante. Por quê? Abrir o coração e reconhecer, né, quem a gente era, quem nós fomos e quem nós somos. Não somos mais os mesmos. A partir do momento que a gente dorme e a gente acorda, não somos mais as mesmas pessoas. As células do nosso corpo mudam. Os neurônios, eles morrem. Transformações biológicas acontecem no nosso corpo. Não somos mais os mesmos diariamente. E é importante reconhecer isso dentro do relacionamento. Você tem que ser muito generoso, porque se você está mudando todo dia e eu estou mudando todo dia, se eu criar a expectativa de que eu amo e gosto da Joy que eu conheci, eu vou ficar frustrado o resto da vida, porque você vai mudar. Então, essa adaptabilidade, ela é muito importante. Muito importante. Cara, ninguém tá parado, né? Ou você melhora ou você piora. Então... E acho que é muito importante a gente trazer uma consideração aqui. Quando nós nos conhecemos, a gente estava em situações diferentes de vida, momentos diferentes de vida, e quando a gente decidiu namorar e depois, né, na sequência, se casar, a gente não estava pronto, né? Não assim, na pronto. vida. Financeiramente, nada. A gente... Projetos de trabalho, projeção, expectativa, não existia nada. Nada. Eu estava trabalhando. Digo da minha parte, assim, eu estava completamente... Eu tinha um cliente, estava trabalhando, Mas, assim, insuficiente para sustentar o projeto família. Eu acho que o que você quer trazer é o fato de muitas pessoas adiarem casar-se por falta de recursos. Por falta de recursos e por achar que aquela pessoa não tem tal coisa, não tem aquilo, não está tão pronta. Coisa. Não está estruturada assim, não tem aquilo. E às vezes ficar esperando uma pessoa perfeita, uma pessoa Isso acontece pronta. muito. Eu vejo nas amizades que eu tenho, nas pessoas que chegam para mim e compartilham seu momento de vida. Mas você não estava conhecendo tal pessoa? Tava, mas... não, mas ele não tem isso, ele não faz aquilo, não sei o quê. Sempre aponta para falta, né? E o que eu quero dizer com isso? Que o nosso caso estava faltando tanta coisa, né? Faltava dinheiro, faltava lugar para morar, faltava tanta coisa, mas a gente estava tão comprometido. Faltava tudo, carro, televisão, faltava sofá, cama. E tão decidido a nos casar e fazer dar certo, que deu certo. A gente estava tão decidido e tão convicto de que nós queríamos viver o plano de Deus nessa terra, família, que a gente não se importou se a gente ia dar uma festa de casamento ou não. É isso que eu quero dizer. Muitas mulheres ficam presas. Mas o meu vestido. Mas se não tiver festa, eu não caso. Com todo respeito ao seu sonho, precisa pesar. Precisa ter um equilíbrio nessa hora. O que é mais importante para você? É a sua família ou é uma festa que você vai dar para outras pessoas? Isso fala muito mais sobre o seu ego do que sobre sobre o principal, né? Porque a família é serviço. Não dá para você entrar para viver família com orgulho. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Família é serviço. Então, assim,
acho que isso é ponto de partida, assim, não tem como. Então, se existe essa... tem que ter isso, essa lista do tem que ter. Calma aí. Tem que ter princípio, tem que ter caráter, tem que ter verdade, tem que ter... Porque se a pessoa for verdadeira, tiver princípio, tiver caráter, ela vai trabalhar e ela vai prosperar, porque ela vai plantar certo. E a família vai potencializar o crescimento dela. A gente viveu isso na prática, amor. Nossa vida mudou completamente. Porque a gente não abriu mão do principal. Não tem que ter carro, não tem que ter casa, não tem que ter móvel. Tem que ter caráter, tem que ter verdade, tem que ter princípios, tem que ter verdade, tem que ter olho no olho, tem que ter vontade de fazer acontecer. Então, é isso que tem que ter. Então, se você já tem isso, você já pode casar. E tem que ter amor, e tem que ter, né, esse sacrifício. Só que não o amor romântico, mas o amor decisão, o amor escolha de todos os dias. Por quê? A pessoa pela qual eu me apaixonei, ela não existe mais. Exatamente. E isso pode ser um problema se eu quiser decidir casar com o olhar do apaixonado. Porque a Joy que eu me apaixonei, a Joy que eu achei bonita em 2016, ela não existe mais. Não que você não esteja bonita, você está mais bonita. Mas aquela pessoa não existe mais porque você melhorou tanto, você mudou tanto, você foi impactada por tantos outros ambientes que mudaram a sua maneira de pensar, viver, e o resultado que você é hoje é completamente diferente. Então, se eu tomar uma decisão de me casar por causa da paixão, eu vou acabar tendo um processo de ruptura e frustração, porque você vai mudar. Então, a escolha não tem que ser baseada no sentimento, tem que ser baseado naquilo que é mais sólido. Mais sólido. Então, aí, o relacionamento com Deus é vital para manter um casamento de pé. A pureza, ela é vital para manter o casamento de pé. A verdade, ela é vital para manter o casamento de pé. Os princípios de Deus foi algo que mudou muito a nossa vida, né? Quando a gente teve a oportunidade de fazer uma imersão do Thiago Brunet, chamada Princípio, ele trabalha os princípios. E a gente aplicou muito do que... Ele traduz de uma forma muito prática os princípios bíblicos. Aquilo nos ajudou tanto no início do nosso casamento. Muito. A gente pode falar que mudou a nossa vida. O resultado da nossa vida, como família, como empreendedores, como empresários, como pais, tudo que fazemos hoje, se alguém nos conhece hoje, tem um impacto altíssimo. E olha que legal, o método amor. Destiny na nossa história, sem dúvida. Foi em um dos dias da imersão do método Destiny que nós fomos almoçar no restaurante, a gente foi lá na América. E foi em um desses dias da imersão que nós conversamos sobre esse podcast. Sobre o projeto família. Amor, estar aqui na imersão, a gente falou um para o outro, nos faz ter clareza da nossa missão, do nosso propósito, que é falar sobre família. Então, a gente deve muito, né, ao método Destiny. Não, muito. O quanto mesmo. Abriu os nossos olhos, clarificou a nossa missão. E a gente está aqui hoje, né, para levar, para transbordar nas vidas, né? Levar essa verdade para os lares. E acho que, para concluir meu raciocínio em relação a quem não está casado ainda, a lista do tem que ter tem que ser diferente. Então, tem que ter o inegociável. Porque eu não tinha, financeiramente... Não. Assim, não dá nem para dizer em porcentagem do que a gente tem hoje, eu não consigo nem expressar. Não que eu esteja multimilionário, mas eu tinha tão pouco que o que eu tenho hoje é infinitamente maior, assim. Então, e você... Se eu tivesse olhado para isso, nós não teríamos casado. Estaríamos casados. Não estaríamos casados. Se eu tivesse olhado para essas faltas, eu não teria casado. Mas eu tinha uma convicção, nós temos a bênção do Senhor e nós vamos fazer isso dar certo. E com pureza, verdade e trabalho, nada te para. Se você tem pureza em tudo que faz, amor, se você tem essa pureza... Cara, eu adoro essa palavra. Porque eu sei a duras custas, né? Ou a alto custo, os resultados da impureza. Eu conheço o resultado da impureza. Eles não são legais. Não vale a pena. Então, proteger a pureza é algo que precisa ser mantido. A verdade, a transparência, né? De tudo que você fizer, o olho no olho. Cara, dá tanta paz. Viver em verdade é tão leve. É tão leve. O mentiroso, assim, eu já fui mentiroso, já menti. Eu sei o quanto dá trabalho ser mentiroso. Mas dá muito trabalho você sustentar e alinhar a sua vida baseado numa contação de história. Dá muito trabalho ser mentiroso. Então, assim, existe uma leveza em viver de verdade que, assim, não tem como.
E quando eu digo em relação ao trabalho, é que quando você entende que na vida aqui a gente precisa tomar decisões que são sobre a vida daqui, do trabalho, é algo que também precisa ser difundido, né? Porque não adianta eu ter pureza e verdade, o caráter e a função do homem, tudo que a gente está aprendendo aqui, né? Que é prover, cara, eu preciso responder a essa minha primeira vocação, que é ser provedor, que é ser protetor e promotor do nosso lar, né? Então, estamos nessa jornada. Exatamente. E aí, só para fechar esse ponto, né? A questão da chegada da Maria, né? Quando eu descobri que eu estava grávida, nós também não estávamos numa condição extraordinária, né? De vida. Nossa, né? A gente não tinha ainda estabilidade. Mas é impressionante como ela vem e ela traz a provisão do Senhor, o sustento do Senhor. E como a nossa vida, em todos os aspectos, ela mudou depois da chegada da Maria. Não só amadurecemos, mas fomos muito abençoados e prósperos nesse tempo. Então, é mais um ponto onde eu quero trazer essa colocação, sabe? De ficar se preparando demais para casar, se preparando tanto para ter um filho. Não, quando tiver tudo estabilizado. Gente, não existe estabilidade. Eu fui a pessoa que mais busquei estabilidade na minha vida, porque eu vim de um lar instável, né? Então, o que eu queria? Eu projetava para minha vida, para minha casa, para minha família, estabilidade, era essa palavra. Então, quando eu descobri que isso não existe, né? A vida, ela passa, né, por altos e baixos, por montanhas e vales, por vai e vens. Então, você entende que a sua vida, ela precisa ser essa onda no mar, mas que Deus colocou limite no mar, né? E que Deus tem o controle da sua vida. E é dele que depende a sua vida, não é do teu controle. Então, a gente precisa romper com essas limitações, com esse tipo de pensamento de eu tenho que estar preparada demais, eu tenho que estudar demais para fazer aquela prova, eu tenho que fazer demais para algo. Então, repense, né? Repense, porque às vezes o tempo está passando e você está procurando algo que não existe. Sim. Muito bom. Eu acho que conversar com você sempre é muito bom. A gente conversa sempre, todos os dias. No carro, na mesa, na cama, em casa, na rua. E aqui, pela primeira vez, gravando, para mim foi muito especial. Quer dizer que eu te amo demais. Que estar casado com você é um presente de Deus para mim. Eu vejo Deus em você. Você é cheia dele. Você parece com Jesus. Você cuida da nossa casa de uma forma que me encoraja a continuar e a ser melhor a cada dia. Você é uma mãe incrível. Você é uma mulher que me faz ser melhor. Você me melhora. Você me melhora. Eu não sou o mesmo e eu não serei nunca a mesma pessoa, porque eu tenho certeza que você sempre será comprometida em me melhorar sendo quem você é. Busque Deus cada vez mais. Conheça a Ele, conheça você, a si mesma. Descubra os dons que estão perdidos, estão guardados dentro de você. Os tesouros escondidos, sabe? Existem coisas que estão em você que você ainda não descobriu. E eu torço e oro muito para que você encontre isso. E quando você encontrar isso, você vai ter aquela pérola de grande valor. Você está vivendo uma jornada linda. Você é uma mulher que me abençoa com suas palavras, com seus gestos, com sua atitude, com seus nãos, com os seus sims. Você me faz viver uma vida que é mais servil. Você me faz ser uma pessoa que não pensa só em mim. Você me faz ser uma pessoa que me faz servir o mundo de uma maneira melhor. Você me faz ser uma pessoa que busca Jesus e a Deus de uma forma mais pura e mais de verdade, mais sincera. Você me faz pensar a longo prazo. Você me faz tomar decisões que vão sustentar a nossa família para os próximos anos. Você me faz ser melhor todo dia. Eu te amo muito. Eu te agradeço por tudo que você é e que você faz
é só um detalhe de tudo que exala da sua identidade. Eu amo muito você. Você é linda. Não estava preparada para esse discurso, não. Você faz muita diferença na minha vida. Ai, meu Deus, meu coração. E outra, no dia que nós nos casamos, nós firmamos um compromisso. Olhamos no olho um do outro, declaramos a nossa... Qual que é o nome daquele momento? É o momento Os votos, né? dos votos, né? Algo muito forte que é dito ali, mas é muito lindo saber que nós sustentamos os votos, mas conhecer é no durante, é a caminhada. Sim. Cara, assim, e aí, assim, pra mim, é muito forte, assim. Eu lembro de 10 de outubro, a gente em Búzios, naquela casa, naquele gramado, a gente se casou. E houve um sim, uma bênção de Deus na nossa união. E a nossa vida mudou completamente. Completamente. De lá pra cá, tudo mudou. Tudo mudou. O casamento mudou a minha vida. Me casar com você mudou completamente quem eu sou. Obrigado mesmo por estar do meu lado. Você me pegou de surpresa. Obrigada por tantas palavras, amor. Assim, eu sei o quanto isso é real, assim, em nós, né? Nós temos vivido família, nós temos vivido o começo, né, da nossa história, da nossa jornada, daquilo que Deus tem derramado sobre nós e da nossa missão em conjunto, né? Porque assim que a gente se conheceu, não. Com o passar do tempo, né, assim, a gente namorando ali, conversando, nós percebemos que tínhamos muitas coisas em comum, propósitos em comum. Então, eu louvo a Deus porque nós encontramos um no outro o mesmo alvo, né? Que é abençoar pessoas, abençoar vidas, transbordar a vida em outras vidas. E é isso que a gente tem começado a fazer, né? Dentro da nossa possibilidade. E eu tenho, assim, sido muito feliz com isso, né? Então, honra a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade, né? Então, quero abençoar as pessoas que estão nos ouvindo, que as pessoas que estão nos assistindo, que estão conhecendo o Família na Mesa. Esse podcast, ele existe com o objetivo de abençoar a tua casa. Não é sobre nós, é sobre você, é sobre o outro, né? E o quanto isso pode te alcançar, o quanto essa verdade ela pode te libertar, o quanto você pode ser despertada para sonhar. Eu já fui uma pessoa que não queria me casar, não queria ter família, não queria ter filhos, porque eu via tanta gente dar errado, tanta gente se frustrar, que eu não queria isso para mim. Mas a verdade de Deus sobre nós é que Ele tem um plano maior, um plano melhor. Então receba isso para você. Vale a pena sonhar, não perca a esperança, continue sonhando, continue orando, buscando a Deus, imaginando, criando isso na sua mente, que no momento certo, na estação certa, essa pessoa vai chegar para você, a sua família vai se concretizar. Então, isso, essa mensagem de esperança que a gente quer transmitir para você, e eu quero te agradecer, amor, por se esforçar tanto e dar tanto de si para tornar real todos os nossos sonhos, todos os nossos objetivos, né? Você é uma pessoa que não hesita em fazer, não hesita num desafio, numa prática, você topa. Você encara, você vai. E você vai sem medo. E você vai ousado. E você vai firme, constante naquilo que o Senhor te colocou em mãos, né? Então, eu honro a Deus porque eu tenho essa pessoa do meu lado, né? Quem te conhece sabe que a tua essência, ela é alegre, divertida, a gente fica muito bem na sua companhia, né? Qualquer pessoa fica muito bem na sua companhia. Eu tenho o privilégio de conviver com você diariamente, sei o quanto você é o meu positivão, meu lado positivo, meu copo cheio. Então, é muito gostoso viver do seu lado. Eu te amo demais e estamos juntos nessa jornada, nessa caminhada. Vamos juntos, vamos seguindo, vamos no mesmo propósito. Te amo. Gente, esse foi o nosso episódio, contando um pouco da nossa história, para vocês conhecerem um pouco da gente.
Te amo, amor. Obrigado por ter acompanhado. Não tenho muito o que dizer. Você sabe, essa é a nossa verdade. É como a gente pode... A melhor maneira de você conhecer a gente talvez seja hoje assistindo esse episódio. Então, se você puder compartilhar, se essa história te inspirou, se você ouviu alguma coisa aqui que fez sentido pra você, divide isso com alguém, manda pra um amigo, pra uma amiga. Faltou prato favorito, filme, livro. A gente vai falar bastante depois. Tem a cultura do lar, que é algo que Tem a nós cultura do lar, nós que aí precisa de estabelecemos um outro 15 momento. princípios na nossa família que a gente nomeou de cultura do lar. São 15 princípios que nós não abrimos mão. A gente pode criar um conteúdo depois para dividir com vocês isso, mas por hora é dizer obrigado. 5º episódio. Teremos muito mais ainda pela frente. Nós queremos realmente agradecer. Obrigado por ter assistido. Obrigado por ter ficado até aqui com a gente na mesa. Seja bem-vindo sempre. Domingo que vem tem novo episódio com mais entrevista, com mais conversa, com mais família na mesa. A gente espera. Continua compartilhando essa ideia com sua família, com seus amigos. Muito obrigado por ter assistido. É isso, muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Até domingo que vem, 8 da manhã, família na mesa.